Com novembro se aproximando, quais são as small caps e as ações pagadoras de dividendos recomendadas para se ter em carteira? O que o investidor deve ficar atento nessa reta final de ano? E quem vai responder tudo isso para a gente é o analista Murilo Breder, da No Invest. Oi Murilo, bem-vindo à edição desse domingo. Olá Fabi, olá investidores, é um prazer estar aqui com vocês nesse nosso tradicional programa mensal, onde a gente fala das nossas recomendações de dividendos de small caps e agora deixando um grande evento para trás, né, que são as eleições. Mas tem muita coisa ainda pela frente, Black Friday, Copa do Mundo, vamos discutir como que isso impacta as nossas recomendações. É isso aí, vamos lá, Murilo. E antes da gente falar das recomendações em si, a gente está praticamente aí no finalzinho do ano de 2022, faltando 2 meses para o ano acabar. O que vale estar no radar dos investidores nessa reta final do ano? Com certeza a Copa do Mundo a partir de agora, né? Agora que passou as eleições, a gente pode focar no que realmente importa, que é o Hexa. Brincadeiras à parte, do lado externo, a gente tem que seguir acompanhando, tá, o risco de recessão global, a interminável guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também a China, que devido à crise do mercado imobiliário por lá e às fortes restrições de deslocamento por conta da Covid-19 impostas pelo governo, segue causando queda na demanda de aço. Isso acaba impactando empresas como, por exemplo, a Vale, que está muito exposta ao país asiático, né? Por aqui, o cenário interno, a gente precisa acompanhar os próximos posicionamentos político-econômicos do presidente eleito, e aí tem a Black Friday pela frente também, que é um período costumeiramente positivo para as empresas do varejo. No entanto, a Black Friday vai acontecer junto com a Copa do Mundo, tá? E já se sabe que, historicamente, a famosa linha branca, que é fogão, geladeira, por exemplo, não performa bem em época de Copa do Mundo. Então, o varejo, que foi muito amassado durante todos esses últimos meses, e tem um potencial ali de alguma recuperação, mas é um cenário complexo ainda para o setor, por conta de que você tem um gatilho importante que é a Black Friday, mas acontecendo uma Copa do Mundo junto ao mesmo tempo. O próprio mercado tem expectativa ruim para o terceiro tri dessas companhias. O resultado de Magalu, Via e Americanas sai no dia 10 de novembro, às 3, no mesmo dia. Então o mercado já está um pouco mais pessimista com o resultado do terceiro tri. E a expectativa para o quarto, enfim, pode ser que tenha alguma recuperação, mas o cenário ainda de mais médio e longo prazo segue nebuloso, porque tem muita competição envolvida ali no setor. Então o varejo ainda está um pouco difícil de ter uma visão mais clara. Mas tirando as eleições aqui da frente, né, a gente segue um país assim querido comparado com os nossos vizinhos, né, que, enfim, a gente está com o PIB subindo, inflação caindo, né, desemprego em baixa, então uma bolsa com muita commodity, que é uma proteção contra a inflação, que no Brasil está até controlado, mas lá fora não. Então os investidores internacionais podem voltar a olhar para o Brasil, isso pode ser um gatilho importante para a gente aqui. Tá legal, e vamos falar agora então em específico das recomendações da No Invest, começando pelas ações pagadoras de dividendos. Agora elas são indicadas por meio de um ranking, até então eram 11 recomendações, passaram para 10, a Hypera saiu das recomendações. Então Murilo, traz um pouquinho para a gente de forma geral, como é que estão o desempenho dessas indicações e por que você optou por tirar a Hypera das indicações? A seleção top dividendos, ela segue apresentando uma performance muito forte. Desde que nós lançamos essa seleção em março de 2021, ela já acumula 27% de alta contra 3% do Ibovespa no mesmo período. Até pedi para colocar o gráfico na tela nesse momento, para vocês terem a noção de a boca de jacaré que está abrindo em relação ao Ibovespa ao longo de todo esse tempo. E se a gente olhar só 2022, o cenário segue bastante parecido. A gente está com 18% de alta no ano contra 9% do Ibov. Sobre Hypera, é o tal do problema bom, né? Porque a gente está tirando porque subiu muito, subiu rápido demais e a gente voltou a fazer conta aqui e, na minha visão, o valuation assim, tem que amassar muito os números para justificar a Hypera valer muito acima de R$50. Como ela está hoje aí na faixa dos 47, 48, bem, eu acho que já está na hora de colocar o lucro no bolso e partir para uma próxima.
na verdade não está entrando nenhum ativo novo, né? A gente tinha 11 na seleção, agora passa a ter 10. Então o investidor que tem Hypera, ele vende, que segue a nossa recomendação à risca, por exemplo, ele deve vender Hypera e pegar esse dinheiro e ou distribuir nas outras companhias que sobraram ou comprar aquela que tem uma menor participação na carteira dele, né? Mas, enfim, e aí o outro ponto da Hypera é que o efeito colateral negativo, se as ações sobem muito, o dividend yield esperado também cai, né? Então, isso aconteceu com o Hypera também, as ações subiram, valuation que não nos dá muito potencial de alta daqui para frente, e o dividend yield também ficou menos atrativo. Então, é esse o plano de fundo, a empresa é excelente, mas aí a gente tem que combinar também com o preço, né? Tudo tem seu preço, e aí Hypera nesse patamar para a gente já começa a ficar esticado, a gente decidiu zerar. Mas só para voltar aqui nos dividendos, é uma seleção que assim, é muito forte, porque as empresas que pagam dividendos, ela tem uma seleção natural por trás, né? Você tem que ter um fluxo de caixa positivo, endividamento controlado, o business já está testado, a empresa não tem muito mais para onde crescer, então ela distribui esse dividendo, é rentável. Então, você já tem uma seleção natural muito forte aqui, e o que na prática que acontece com o investidor e que a gente está vendo aqui com a rentabilidade e tal, é que quando o cenário é negativo, as empresas que pagam dividendos caem menos do que o mercado como um todo, mas quando o cenário é positivo, as empresas que pagam dividendos sobem, né? Sobem em alguma menor magnitude, mas pegam carona nesse movimento também. E aí, no final das contas, quando você junta esses dois movimentos, é isso que a gente vê, né? A gente abrindo bastante distância para o Ibov e espero manter assim. Legal, vamos falar então agora das recomendações de Small Cap. São 10 indicações, por enquanto, pelo menos da última atualização para cá, não houve alteração, mas aconteceu uma mudança nesse ranking de indicações. Então, Murilo, traz para a gente também um pouquinho do desempenho das Small Caps indicadas, né? E essa troca, essa mudança de ordem no ranking, né? Qual o destaque que você pode trazer para a gente das recomendações de Small Caps? A seleção Top Small Caps, ela segue abrindo distância em relação ao principal benchmark, que é o índice de Small Caps da B3, o SMLL. Desde que nós lançamos essa seleção em outubro de 2020, ela já acumula uma alta de 22% contra menos 5% do SMLL no mesmo período. É isso mesmo. A seleção está subindo 22% e o índice de Small Caps caindo 5% no mesmo período. Mas o destaque que eu quero trazer, na verdade, é a recuperação que vem ocorrendo nos últimos 4 meses, de julho para cá. A gente está com uma alta de 21% na seleção Top Small Caps só nesses últimos 4 meses. E o melhor disso tudo é que essa alta, essa recuperação, ela vem acontecendo simplesmente pegando carona numa melhora de humor da nossa bolsa como um todo, tá? Porque o principal gatilho, que é a recuperação de terreno do índice de Small Caps sobre o Ibovespa, ainda não aconteceu. Essa recuperação ameaçou de acontecer ali em agosto, setembro, mas acabou sendo um alarme falso e a relação índice de small caps sobre o Ibovespa voltou a cair. Então, assim, na hora que esse cenário se inverter, e fatalmente irá se inverter, porque as coisas são cíclicas, tá? Aí é o outro gatilho ainda muito forte para as small caps, que ainda não aconteceu. Essa alta aí de 21% nos últimos 4 meses é só um respiro que aconteceu e mesmo assim foi 21%. Então isso dá uma ideia, né, da magnitude que é o potencial de alta que ainda está dentro dessas small caps ainda não disparou o tanto que ainda pode, né? As small caps que sofreram durante muito tempo, foi de julho de 2021 até julho desse ano, praticamente em queda, e aí agora a gente está vendo essa recuperação que ainda está só no começo, pode ter muito mais coisa pela frente ainda, né, para essas empresas. Bem, e aí agora falando sobre, né, não teve mudança nos nossos ativos recomendados, mas a ordem do ranking é um ser vivo, né? A gente considera ali vários fatores, como, por exemplo, robustez econômica do ponto de vista operacional, lucratividade das companhias, equilibrando também o potencial de valorização, né? Então, as empresas que têm um potencial de valorização maior, elas ganham preferência, ganham destaque, e as que têm menos potencial perdem destaque no ranking. Um bom momento de mercado, né? O timing tem que estar bacana. Métricas ESG a gente também considera, tá? E aí, quando a gente
pega todos esses elementos, na Small Caps, apesar de não ter mudança nos ativos recomendados, houve mudança no ranking, e aí destacando só 2 pontos aqui, a Arezzo, ela teve um rebaixamento, tá? Ela está em 8º lugar agora aqui no nosso ranking, caiu um pouquinho. Na ponta contrária, a Kepler Weber subiu, tá? Sobre a Arezzo, não é mudança de fundamento, a empresa segue excelente, é uma questão ali mais de preço mesmo, tá? Assim, a Arezzo está hoje negociando quase próximo ali dos R$100, o nosso até que preço comprar é 110, então já não tem uma gordura muito grande ali, e aí por isso a gente decidiu reduzir um pouco ali, abaixar ela na ordem do ranking, tá? Agora aconteceu o contrário com a Kepler Weber. A Kepler Weber soltou um resultadaço do terceiro tri, surpreendendo a gente em receita, surpreendendo a gente em margem EBITDA. A gente voltou aqui para as nossas contas, para o nosso Excel, ajustou o fluxo de caixa futuro da companhia, baseado aqui em números ainda mais fortes do que a gente estava esperando. E o resultado foi que a gente revisou até que preço comprar de Kepler para cima. Ele era R$22 e agora passa a ser de 30, tá? E aí, nessa mudança, ela voltou a ganhar algum potencial de alta, como as ações seguem subindo muito forte, o que, de novo, é bom, né? É o tal do problema bom, segue subindo muito forte, potencial de alta ainda não é muito grande, né, de R$30, que é o nosso até que preço comprar para o atual preço das ações de Kepler, mas voltou a ter algum potencial de alta. Então, nisso, bom, a gente decidiu subir Kepler no ranking, tá? E aí as outras pequenas mudanças, mas aí algo muito sutil que não vale comentar, essas duas empresas aí é que mais nos chamou a atenção nesses últimos dias e que eu quis trazer esse destaque aqui para vocês. Tá legal, Murilo. E hoje é dia de segundo turno aqui no país, com os eleitores indo à urna para escolher quem deve presidir o Brasil nos próximos 4 anos. Em meio a esse cenário, falando um pouquinho de ações de estatal, na última segunda-feira, por exemplo, a gente viu os papéis de Petrobras recuando forte nessa véspera de eleição, repercutindo no noticiário político, e Petrobras está entre as indicações das ações pagadoras de dividendos da Nuinvest. Eu queria entender um pouquinho por que esse papel é recomendado e se, independentemente do resultado nas urnas, vale a pena ter papel de Petrobras na carteira. Independentemente do resultado deste domingo, sim, né? A gente entende que vale a pena manter na carteira. Só que isso não significa, independente dos próximos passos que o próximo presidente do país irá tomar, né? Eu estou falando de possíveis interferências no comando, se isso voltar a ocorrer, se houver mudança na política de preços, a gente precisa aguardar, né, os próximos desdobramentos. Agora, só a eleição em si não muda nada na realidade da empresa ainda. Até porque a nossa tese de Petro é que a gente enxerga uma companhia muito mais blindada do ponto de vista de governança corporativa, uma empresa que gera muito caixa, que paga muito dividendo. Atualmente, a nossa projeção aqui de dividend yield para os próximos 12 meses é de 27% de dividend yield, dado o preço atual das ações de Petro, é muita coisa. E quem é acionista de Petro sabe que esse patamar não é mentira, ela distribui esse tanto de dividendo mesmo, inclusive pode ser até maior do que esses 27%, a depender de alguns outros fatores, mas enfim, e ela está negociando a apenas 2,5 vezes EV/EBITDA, o EBITDA projetado para os próximos 12 meses também. É um patamar que é abaixo das suas pares internacionais, enquanto a sua própria média histórica de 2020 para cá, ela é de 3,3, ou seja, Petro negociando abaixo das pares e dela mesma, assim, da própria média histórica dela. Então, a nossa visão é que se houver alguma mudança real na companhia, tem muita gordura ali dentro, porque por conta dessa geração de caixa muito forte, desse pagamento de dividendo muito forte, do valuation, né, do múltiplo muito baixo. Então, tudo isso ajuda a absorver esse impacto inicial, tá? E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, né? No meio dessa volatilidade das ações da Petro, se a gente dá um zoom out e enxerga uma imagem mais de longe, tudo bem, todo dia aqui o mercado nervoso, mas foi uma decisão acertada a gente ter Petrobras na nossa seleção. As ações subiram muito durante todo esse período, tá? E aí, por isso, a gente precisa aguardar os próximos passos. Se for mantida
né, essa política de preços atual, se não houver interferência, Petrobras é para cima, na nossa visão. E se acontecer um cenário mais pessimista, de voltar a ter interferência, mudança na política de preços, essa gordura vai dar tempo da gente rever a tese e, eventualmente, mudar de ideia daqui a pouco e tirar da seleção. Agora, não entendam a gente errado também, a gente não está aqui, quem acompanha a gente sabe, né? Mas às vezes quem está vendo a gente pela primeira vez tem essa que a gente gira muito a carteira e não é essa a questão, né? É o contrário, na verdade os ativos que entram ficam durante muito tempo. A Petro já está na carteira, na seleção aqui nossa há meses, mas enfim, a gente sempre se reserva esse direito de mudar de opinião. Petro a gente precisa guardar, mas dado todo esse contexto, todos esses pontos que a gente tem hoje, a gente vê como que faz sentido manter Petro na carteira dos investidores, sim. Em relação, por exemplo, ao Banco do Brasil, ele não faz parte das recomendações, mas também é um caso de estatal. O racional pode ser o mesmo de Petrobras para Banco do Brasil? É um caso bem parecido, o caso de Banco do Brasil, uma empresa com preço-lucro muito baixo, inclusive mais baixo do que todos os outros pares, outros bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Santander, negociam com preço-lucro acima de Banco do Brasil hoje, e Banco do Brasil tem um dividend yield maior do que todas elas. Sendo que também houve avanços de governança corporativa no Banco do Brasil. É uma companhia muito mais blindada, assim como o Petro, em relação a alguns anos atrás. Mas, porém, a diferença que conta a favor do Banco do Brasil é que ela tem um histórico bem menor de interferência, tá? No comando. E aí tem muitos fundos que tem Banco do Brasil na carteira hoje, dando o exemplo aqui de duas gestoras, é a Alaska e o Dália. E aí eu estava conversando com o Henrique Breda, que é o gestor da Alaska, tem 2 semanas isso, e ele falou que ele estava comprando o Banco do Brasil e tal, e ele falou que ele conversou com a gerência, com a diretoria do Banco do Brasil, e ele falou que, assim, o que ele recebeu de resposta sobre a possibilidade de interferência é que se alguém for entrar ali para desmanchar todos os avanços que foram feitos na companhia ao longo dos últimos 5 anos, vai demorar outros 5 anos para conseguir voltar do jeito que era antes, porque tem que mudar todo um conselho de administração, mudar várias políticas. Então, é um cenário muito parecido. Também tem muita gordura ali envolvendo o Banco do Brasil. Então, para quem tem Banco do Brasil aí na carteira, segue um racional bem parecido. Tá legal, ficam aí então os pontos de atenção do Murilo e também as principais recomendações da Nuinvest agora para esse comecinho do mês de novembro. Lembrando que todos os detalhes você consegue conferir no nosso site, investnews.com.br, na seção recomendações. E agora a gente vai para um outro bloco do programa, que é responder perguntas que são enviadas por quem acompanha o Invest News. Vamos a elas? Bom, Murilo, a pergunta que eu separei hoje aqui para a edição desse domingo é do Leandro Talim, perguntando desse novo formato de recomendação dos ativos feitos, então, pela Nuinvest. E ele diz, como esse novo método de indicações pode montar uma carteira com 50% top dividendos e 50% small caps, ou isso não é aconselhável fazer? É super aconselhável. Manda bala. Inclusive é o melhor dos 2 mundos. Né? Se você pegar a resiliência das empresas que pagam dividendos com esse alto potencial das small caps. Então, esse é um ponto. Pensar na combinação dessas duas. E uma outra forma que é positivo você montar uma carteira 50% de dividendos, 50% top small caps, é que, bem, quando a gente olha as seleções isoladamente, a top dividendos, a top small caps, a gente tem essa preocupação de que os ativos que estão ali dentro, eles sejam descorrelacionados entre si já, tá? Então, a dividendos tem isso, a small caps também, mas quando você vai lá e junta as duas, é isso ao quadrado, né? Porque são 2 coisas muito diferentes ali. Normalmente, quando um cenário está negativo, as small caps podem cair mais, mas a dividendo segura a onda. Agora, num cenário otimista, positivo, as small caps vão subir muito mais do que as dividendos, mas que também vão subir, né? Então, assim, é uma carteira muito interessante para o investidor se ele conseguir juntar as duas. E aí, com esse novo formato, ficou ainda mais fácil, né? Porque até então a gente tinha alocações percentuais diferentes e tal, e aí agora com essa ordem do ranking, fica ainda mais fácil, porque é só ele ir lá e pegar as 5 primeiras
empresas do ranking da dividendos, as 5 primeiras do índice de small cap, da nossa seleção top small caps, e está aí a carteira, né? Lembrando que, como eu comentei até há poucos minutos atrás, a ordem do ranking é um ser vivo, tá? Então não adianta você pegar o ranking hoje e achar que isso vai ser para sempre, isso a gente vai ajustando conforme o mercado vai mudando, as empresas vão tendo mais ou menos potencial de alta ao longo do tempo, o timing vai mudando, o fundamento vai mudando, tá? Mas, enfim, é super possível e aconselhável, sim, fazer esse tipo de carteira e agora ficou ainda mais fácil nessa nova versão. Bom, e se você tem dúvidas, assim como o Leandro, e gostaria de enviar para os analistas responderem, aproveite para deixar nos comentários desse vídeo. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que Analistas em Ação sempre vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Murilo, obrigada novamente por sua participação. Obrigado, Fabi. Um abraço aí para os investidores. Obrigado pelo carinho de todos e vamos que vamos. Torcer para essas eleições aí serem um gatilho para a nossa bolsa continuar andando por aqui. Né, as empresas pagadoras de dividendos seguem demonstrando a sua tradicional resiliência e agora as small caps recuperando forte. Esperamos que continue assim. Forte abraço a todos, até mais. Tchau, tchau, pessoal.